Naquele sequência do Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, tendo saído Jesus da região de Tiro, veio por Sidom ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. E trouxeram-lhe um surdo-mudo e lhe rogaram impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tomando dentre o povo de parte, meteu os dedos em seus ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Depois ergueu os olhos para o céu, suspirou e disse-lhe, Efeta, isto é, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e lhe soltou a pressão da língua. Ele falou distintamente. Então Jesus lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Não obstante, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E mais admirados diziam, tudo tem feito bem. Fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caros fiéis. Nesta noite, em Matinas, nós lemos o livro dos Provérbios, que servem de comentário para o Evangelho de hoje. Com efeito, o que é falar corretamente, como falou o surdo-mudo que Nosso Senhor cura no Evangelho de hoje. Falar corretamente é falar com sabedoria. E isso que lemos nas matinas de hoje. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o que faz aquele que teme o Senhor? Por onde se inicia o temor do Senhor? Escutemos a resposta da boca do rei Salomão. Ouve, meu filho, as instruções de teu pai, e não abandones a lei da tua mãe. São as mesmas palavras que São Bento dirige a seus discípulos no início da sua regra. Ausculta ao filho e precepta pii patris, et inclina auris cordis tui. Escuta, ó filho, os preceitos de um pai piedoso, e inclina o ouvido do teu coração. Tudo começa, pois, pelo ouvido. Por isso, Nosso Senhor começa curando o surdo, para que ele possa ouvir. Tudo começa pelo ouvido, tanto bem como mal. Que importância tem, pois, o ouvido? E, antes de tudo, o ouvido do coração, como diz São Bento, inclina o ouvido do teu coração. A fé vem pelo ouvido, diz São Paulo. A morte também veio pelo ouvido, quando Eva escutou a serpente e creu nela. A vida também, a redenção, começou pelo ouvido, quando o arcanjo Gabriel se dirigiu à Virgem Santíssima e ela ouviu e deu assentimento do seu coração, assentimento de toda a sua alma. Então podemos dizer que ela começou a falar, pois ela concebeu o Verbo, que significa a palavra, o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, quando criou o mundo, Ele disse fiat, e tudo foi feito. Faça-se, e tudo foi feito. Deus não precisa escutar, Deus não precisa receber antes para poder dar. Deus diz tudo e tudo é criado. Deus não precisa receber para dar, porque Ele, e Ele só, é a fonte e a causa de tudo o que é. Conosco não é assim. Antes de dar, temos que receber. Antes de falar, temos que ouvir. Antes de agir, temos que aprender. Transmitir o que recebi, diz São Paulo na epístola de hoje. E dizia Monsieur Lefebvre, foi a inscrição que foi posta no seu túmulo, que pode-se visitar em Econa. E São Paulo, a citação de São Paulo é um pouquinho mais extensa e vale a pena lê-la. Tradiri enim vobis imprimis quod et accepit. Antes de tudo, eu vos ensinei o que eu mesmo aprendi. Eu vos ensinei o que eu mesmo aprendi. Primeiro aprender, depois ensinar. São Paulo recebeu primeiro, São Paulo caiu do cavalo e ficou cego por alguns dias. São Paulo recebeu o batismo das mãos de Ananias.
São Paulo foi noviço, foi aluno humilde, humilhado, porque foi derrubado do cavalo e ficou cego durante alguns dias, sem comer nem beber durante 3 dias. Mas São Paulo abriu os ouvidos do seu coração e por isso se tornou apóstolo das nações pagãs, apóstolo dos gentios. Gentios significa os pagãos, aqueles que não haviam recebido a revelação, que não pertenciam, que não era o povo judeu que possuía a revelação. São Paulo tanto fez e fez tão bem, porque ele escutou, porque ele prestou atenção naquilo que vinha de Deus, no que vinha do ensinamento que Nosso Senhor lhe comunicou. Nosso Senhor hoje toca primeiro o ouvido do surdo-mudo. Primeiro lhe abre os ouvidos e só depois ele desata a língua. Assim São Bento diz que ao mestre compete falar e ao discípulo se calar e ouvir. Se o discípulo ouvir, se ele aprender, um dia ele poderá falar. São Tomás de Aquino ouvia em silêncio as lições do seu mestre Santo Alberto Magno. E alguns acharam curioso aquele silêncio. E acharam que era porque ele não entendia. Fizeram um pouco caso dele e chamaram-lhe de boi. E de boi mudo. Santo Alberto, sabendo disso, disse na sala de aula: sim, um boi mudo. Mas quando esse boi começar a mugir, seus mugidos se escutarão no universo inteiro. Essa profecia se verificou à letra. Os ensinamentos de São Tomás ressoaram e ressoam até hoje e ressoarão até o fim do mundo, no universo inteiro, no universo das almas que amam a verdade e amam a Santa Igreja e amam o Verbo Divino, Nosso Senhor Jesus Cristo, sabedoria encarnada. Saibamos, pois, ouvir. Muitos preferem sair da capela na hora do sermão. Não querem ouvir. Fazem mal porque precisavam ouvir o que é dito aqui. E se não gostam do que é dito aqui, deveriam não vir à missa aqui. Porque dão um exemplo que acaba contaminando os outros. E a vida espiritual da nossa paróquia vai mal. Como está a modéstia das moças? Não está bem. Está mal por quê? Porque os moços não escutam. Porque não escutam porque saem. E se não saem fisicamente, saem espiritualmente. Não inclinam o coração, o ouvido do seu coração. Fecham o seu coração ao ensinamento que é dado. Como está a resistência nessa paróquia? Está incerta. Está desorientada. Como estaria ela orientada se ela recusa a orientação? Por isso eu lhes peço que se decidam. Que os senhores, ou os senhores estão conosco ou estão contra nós. Se estão conosco, venham e ouçam o que é ensinado. Se estão contra nós, não venham mais. O seu exemplo atrapalha as almas. Todos sabem que o mosteiro desaprova os acordos que Dom Ferreira tentou fazer ano passado. E hoje só Deus sabe o que ele deseja fazer. Que sabemos que os padres corajosos foram afastados, expulsos, julgados, certamente condenados. Todos sabem que o mosteiro desaprova as declarações de Monsenhor Ferreira, que jamais foram retratadas, dizendo que ele promete respeitar a disciplina comum da Igreja e as leis eclesiásticas, especialmente aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico promulgado pelo Papa João Paulo II. Com isso nós não estamos de acordo. Porque nós aprendemos também. São Paulo disse, eu ensinei, transmiti o que eu aprendi. Que eu aprendi como São Lefebvre que esse novo Código de Direito Canônico é inaceitável. E nós não aceitamos. Todos sabem também que Dom Felé disse que a missa nova foi legitimamente promulgada. Também somos contra, porque não foi legitimamente promulgada. O mosteiro prefere ficar com Dom Lefebvre, com o que ele ensinou, e não com o que se ensina agora, da boca de alguns membros, dos mais importantes, da Fraternidade de São Pio X. Queremos imensamente bem a Fraternidade de São Pio X, que ela é obra de Monsenhor Lefebvre, mas não queremos o ensinamento contrário aos fundamentos da própria Fraternidade de São Pio X.
Permita-me dizer-lhe algo que, como de São Paulo, não convém dizer. Mas assim como São Paulo o disse, eu também o direi. Não direi o que lhe disse, é claro, mas direi algo que aconteceu comigo e que era melhor calar. Mas já que duvidam tanto e se opõem tanto aos ensinamentos que partem da cátedra daqui, desse ensinamento da nossa capela, vou lhes falar. Não é nada de extraordinário, mas é o que eu tenho para contar. Apesar de todos os meus pecados, Deus me fez uma graça que torna mais grave a minha responsabilidade e mais grave e temível o dia do meu juízo. Qual foi essa graça? Lhes direi com simplicidade que na capela está alguém que sabe muito bem que não estou mentindo, pois foi a ela que eu devo essa graça, minha mãe. Quando eu tinha 12 a 13 anos, minha mãe me levou pela primeira vez numa conferência de Gustavo Corsão. 12 a 13 anos. Eu tenho essa conferência gravada na minha memória. Poderia repeti-la, refazer o esquema que ele botou no quadro negro. Posso fazer para todo mundo, para quem quiser. Quando tinha 12 anos, 12 a 13, não me lembro exatamente, era 12 ou 13. Então em 66 ou 67. E depois disso continuei a ir nas conferências de Gustavo Corsão. Se alguém disser conheci Corsão, eu também conheci, talvez mais que os senhores. E minha mãe certamente mais que os senhores. E não foi só isso. Depois parti para a França e pude conhecer Monsieur Lefebvre de perto. Convivi com ele durante um ano, no seminário de École, e a vê-lo com frequência. Ele falava como ele sempre foi com todo mundo. Abria seu coração, falava da dificuldade da crise atual, falava de Dom Gerard, falava da situação, vi cair Dom Gerard, vi essa caída aos poucos, vi como ele caiu. Voltando ao Brasil, pude conhecer de perto Dom Antônio de Castro Maia. Pude conhecer de perto os Padres de Campos. Depois da morte de Monsenhor Castro Maia, pude ver como caiu Campos. Não é grande coisa, mas é alguma coisa. Há lições a tirar da vida. E nós tiramos e passamos aos senhores. Se os senhores não querem, o que eu posso fazer? Só peço que quem fique na capela não atrapalhe os que estão aqui. Temos uma capela, temos fiéis para formar. Corsão, Dom Lefebvre, Dom Antônio Castro Maia e vários outros que conhecemos na França. Professores eminentes que vinham no mosteiro, Pierre Virion, o padre de Chevray, o padre Antônio de Villeurbanne, o padre Philippe Didier, Jean Madiran, que faleceu 2 dias atrás, que se separou de Monsieur Lefebvre em 88, mas mesmo assim o defendeu brilhantemente quando, por ocasião do processo injusto e a supressão selvagem da Fraternidade de São Pio X, em 76, 75, 76, tudo isto faz uma pequena bagagem. Repito, não é nada de extraordinário. Outros tiveram também. Mas pode dizer que é alguma coisa. É alguma coisa sim. Ter conhecido Monsieur Lefebvre é alguma coisa. É uma graça. Ter conhecido o Antônio é outra graça. Ter desde os 12 anos acompanhados o que se passa nessa crise da igreja é outra graça. São 3 graças importantes. Meu filho diz o livro dos Provérbios: se os pecadores te atraírem com seus afagos, não consendas com eles. Se disserem, vem conosco, não vais com eles. Guarda de andares pelas suas veredas, que seus pés correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. Nós vimos isso acontecer na França com Dom Gerard. Vimos acontecer com Campos. Foram, e onde estão agora? Nós não queremos andar com aqueles que não são discípulos de Dom Lefebvre e de Dom Antônio Castro Maia. O que nós ensinamos aqui sobre a modéstia é o ensino de Dom Castro Maia. Se não querem, responderão diante de Deus.
Não poderão dizer que não receberam o ensinamento. Eu pude ver, graças à minha mãe, o sofrimento de Gustavo Corsão, que teve que se atirar abaixo do cavalo, por assim dizer, porque do cavalo em que estava, para ao se dar conta do grande mal no qual havia acreditado, que era um bem. Esses acordos se assemelham um pouquinho à mentalidade que tinha Gustavo Corsão antes de abrir os olhos. Que mal era esse? Era a mentira que lhe haviam ensinado de uma nova cristandade que estava para nascer. Cristandade que uniria a igreja com o mundo moderno. A igreja, podemos dizer, com a imodéstia moderna. A igreja com as escolas modernas. A igreja com as leis modernas. A igreja católica com a igreja conciliar. E Corsão, quando entendeu o absurdo dos ensinamentos destes homens, sobretudo Maritain, ele soube dizer não. Como Dom Lefebvre soube dizer não. Este não é outra coisa senão fruto de um ardente amor que estes homens tiveram pela fé católica, pelo Fiat de Maria Santíssima, pelo Fiat de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Há dois caminhos, há duas maneiras de ouvir. Ou se ouve Nosso Senhor, ou se ouve como Nossa Senhora ouviu e deu o seu Fiat, ou se ouve como Eva. É este Fiat que nos faz hoje dizer não à tentativa de calar a tradição, de torná-la amiga, ou neutra, ou silenciosa, diante desse monstro que já devorou o nosso mosteiro da França, mosteiro no qual fiz profissão, que devorou o campus, que devorou o mundo e que está preparando a vinda do Senhor deste mundo inimigo de Deus, ou seja, do Anticristo. A esta nova orientação, contestada mesmo dentro da Fraternidade de São Pio X, nós dizemos não. Nós dizemos porque, como surdo-mudo, nós somos curados no dia do nosso batismo. Queremos morrer repetindo: eu creio na Santa Igreja Católica e não na Igreja Conciliar, inimiga do Cristo Rei. Ouve, meu filho, as instruções de teu pai, não abandones a lei da tua mãe. Para terminar, agradeço publicamente a minha mãe, aqui presente, a graça que ela me fez, me aproximando desde cedo daqueles que ensinavam a sabedoria de Deus, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.